Olá, eu sou Jaqueline, sou fundadora do Espaço de Criação. Então, para começar falando de brasilidades, eu convidei a Vitória Camilo para falar de afroturismo. Não é a primeira participação sua, né, no Espaço de Criação, a gente já teve outras parcerias, mas eu queria que dessa vez você se apresentasse, falasse um pouco da sua formação, qual a sua relação com o afroturismo. Hello, oi gente, bom dia ou boa tarde ou também boa noite, dependendo da hora que estiver assistindo a gente. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, já que já deu um spoiler do que a gente vai falar, que é afroturismo. E o afroturismo é um tópico na minha vida, porque, e aí eu aproveito para me apresentar. Eu sou mestra em geografia, agora já posso dizer que sou mestra em geografia. E tanto no mestrado quanto na graduação, minha pesquisa foi sobre afroturismo. E eu sou uma grande apaixonada, assim, desse segmento de turismo, que também é um movimento social, que também é uma filosofia de vida, quase. Então, é isso, eu sou formada em turismo, eu sou turismóloga de formação, mas também sou mestre em geografia. E, paralelamente, sou professora de inglês também. Há mais ou menos uns 3 anos eu venho dando aula de inglês numa escola de inglês afrocentrada, então eu acabo que consegui unir as coisas de uma maneira muito legal. Assim, trabalhei muito para unir tudo, mas deu certo. E como você definiria afroturismo nas suas próprias palavras? Você já falou um pouco que é um movimento, que pode ter uma abordagem filosófica, que dá para perceber que é um caminho muito longo, profundo, que tem várias nuances, várias camadas, mas tem uma definição que seja sua favorita ou que você mais utiliza? Tem, eu gosto de dizer que o afroturismo é o tipo de turismo focado em pessoas negras. Sejam como turistas, sejam como visitantes, só às vezes não é turista, né? Ou seja, como ofertante do serviço, sabe? O afroturismo, em suma, é focado em pessoas negras. Mas também é importante dizer, ele não é exclusivo para pessoas negras. Pessoas brancas ou pessoas não negras também podem consumir o afroturismo e, por favor, consumam do afroturismo. Mas é isso, assim, o foco, quem vai estar como protagonista são as pessoas negras. Eu falei que o afroturismo, ele é um movimento também, porque, assim, o afroturismo, dá pra gente dizer que ele surge no Brasil. E ele surge no Brasil muito, que a gente sabe, né, muito marcado pelas desigualdades sociais e pelas desigualdades raciais. Então, o afroturismo, ele clama, ele toma para si o protagonismo das pessoas negras fazendo face a isso, a essa desigualdade racial, essa desigualdade social do nosso país, sabe? Colocando as pessoas negras no turismo, no centro do turismo, como elas nunca tiveram. Aliás, como elas nunca puderam estar, né? É isso, sim. Como que a nossa realidade social se refletisse no turismo também e essa fosse uma forma de trazer a visibilidade, a voz para coisas específicas relacionadas à cultura negra, por exemplo. Seria isso? Sim, seria isso, mas não só isso. Porque o afroturismo, eu falei que ele faz frente a essas desigualdades raciais, essas desigualdades sociais, mas ele não é somente isso. Porque ele não está só ocupado em ficar falando sobre o racismo, por exemplo. Sabe? Quando a gente dá protagonismo, aliás, quando a gente dá não, quando a gente reconhece o protagonismo das pessoas negras, a gente tá falando sobre as potencialidades delas, a gente tá falando sobre o que cada um é capaz de fazer, e aí eu falei que ele podia ser quase que como eu falei, um modo filosófico, não, enfim, ele é baseado numa filosofia que se chama afrocentricidade, que é quando você coloca o ser africano no centro da experiência. E aí esse ser africano, ele é afrodescendente, como é o nosso caso no Brasil, né? Ele é negro, de maneira geral, ele não é só aquela pessoa que nasceu no continente africano, mas ele vive a experiência de um ser africano aqui no Ocidente, assim, na diáspora africana, né, que a gente chama. Então o afroturismo ele faz isso, ele coloca esse ser no centro. E aí,
Tudo muda. Tudo muda. Porque você não precisa mais se sentir desconfortável necessariamente, ou se você se sente desconfortável num ambiente turístico, você já sabe como responder, ou você já entende que aquilo não é culpa sua ou responsabilidade sua, sabe? Para pessoas negras no Brasil, e aí tem link com o que você estava falando agora, Jaque. Para pessoas negras no Brasil, não tem como você não ter uma experiência atravessada pelo racismo. Não tem como, sabe? Isso é uma realidade. E aí, assim como nas estruturas sociais brasileiras o racismo está presente, no turismo ele também vai estar, sabe? O turismo, ele, se a gente for pensar no início do turismo, ele não foi pensado para pessoas negras. Eu falo isso num curso que eu dou de vez em quando, que é letramento racial aplicado ao turismo, que quando o turismo moderno surgiu, ou quando a gente pode dizer que ele surgiu, que foram com as excursões na Inglaterra, século XIX ainda, as pessoas negras não estavam viajando. As pessoas negras estavam sendo traficadas do continente africano para todos esses países do ocidente da diáspora africana. Então, assim, são dois pesos muito diferentes, sabe? O turismo não foi pensado para essas pessoas. Mas, porém, contudo, entretanto, o afroturismo, que só de existir, ele já questiona isso. E aí ele fala: não, o turismo pode ser para todo mundo, o turismo pode ser para as pessoas negras e pode ser para todo mundo também. Eu fico animada, Maravilhoso. viu, já que aí eu vou falando. Você pode. Não, é isso aí. Quando a gente ama o que faz, tem muito conteúdo para compartilhar. E imagino, assim, imagino não, eu sei que é um tema muito vasto, né? Tem várias abordagens, Tem. e isso tem tudo a ver com conscientização, né? Que muitas pessoas não sabem, né? Isso não acessam. Agora esse movimento está mais forte, mas a gente pode dizer que ele começou quando, assim, pelo menos aqui no Brasil, em que contexto ele surgiu, e como que começou esse movimento mais forte de valorizar, e de mostrar a relevância do afroturismo. Olha, é um pouco desafiador definir um início, porque o afroturismo, como a gente conhece hoje, ele é resultado das diversas lutas e do ativismo e da presença das pessoas negras, do movimento negro no Brasil. Então, assim, foi em 1998. Não dá pra dizer isso, mas dá pra gente pensar aqui. É, e aí eu vou fazendo uma linha do tempo um pouquinho pra trás, assim. Em 2020, quando a gente teve uma série de manifestações do Black Lives Matter em função do assassinato do George Floyd, aqui no Brasil, isso, enfim, foi para todo mundo, né? A gente estava em lockdown, inclusive. Aqui no Brasil, alguns empreendedores de afroturismo, que já faziam algum turismo afrocentrado, se reuniram para conversar sobre isso, para conversar sobre racismo no turismo também. E fazer frente a isso. Nesse momento, sim, inclusive, eu estava lá. Era 2020. Eu não era afroempreendedora. Ainda não sou mais em turismo, mas eu estava na faculdade, né, de turismo. E aí aconteceu esse encontro nesse momento. Mas antes disso, aqui no Brasil também, o Guilherme Soares Dias, ele já trabalhava com guiamento afrocentrado. Então, com um walking tour de afroturismo, né, em São Paulo. Mas antes ainda do Guilherme, a Nilzete, aí dá até pra pesquisar na internet, pessoal que quiser. Ou a gente pode até deixar link aqui, né? Se o pessoal quiser. Pode. Tá. É, em Salvador, ela começou a fazer esse tipo de turismo que tinha como protagonismo pessoas pretas. E isso foi, se eu não me engano, 2007. Então faz muito tempo. Mas como eu falei, isso também é resultado de lutas que vieram antes, que não tinham diretamente a ver com o turismo, mas tinha a ver com a presença, a potência, a memória das pessoas negras, sabe? E aí também, o que é muito legal de pensar a história do afroturismo é pensar que o afroturismo ele não vem dar voz para ninguém, sabe? Não é um movimento de dar voz, mas é um movimento de reconhecer vozes, de trazer para perto e aí de novo trazer para o protagonismo essas vozes que já estão aí, mas muitas vezes não eram ouvidas. Entendi.
Então, o que, assim, ouvindo você falar, eu fico pensando que experiências o afroturismo proporciona, além dessa experiência do deslocamento físico. Ah, Muitas pessoas vão, eu vou naquele lugar para ver tal coisa. Então, pode surgir esse movimento crescente ao longo do tempo, a gente começar a observar isso, de pessoas que vão mobilizadas ou motivadas para conhecer o afroturismo naquele lugar específico. Então, que experiências são essas que você apontaria que o afroturismo pode oferecer? olha, eu vou falar principalmente assim, a partir da minha experiência, né? O afroturismo, mas que eu acho que com certeza assim, recai sobre outras pessoas também. O afroturismo, ele é para além desse deslocamento físico, ele te imerge numa experiência de reconexão com a sua própria negritude. E isso é muito legal. Porque assim, não dá pra gente dizer que tem um destino de afroturismo. Hoje no Brasil, tem destinos de afroturismo que são mais evidenciados do que outros, é claro, porque isso também vem, enfim, é toda uma questão que tem a ver com prefeitura, tem a ver com que se quer mostrar no turismo de cada local, enfim. Salvador, indubitavelmente, é um destino de afroturismo e Salvador se projeta assim, tem se projetado assim para o mundo. O Rio de Janeiro também é um destino muito forte de afroturismo. E agora tem alguns esforços bastante ativos da Embratur, através da coordenação da Tânia Neres, que quer trazer o afroturismo para mais, quer trazer o afroturismo, não, desculpa, quer colocar outros destinos do Brasil também como destinos de afroturismo, sabe? E aí, para além do deslocamento físico, para além de ir, por exemplo, para São Luís do Maranhão, ou ir para Salvador, Rio de Janeiro, ou mesmo Belo Horizonte, a gente vai atrás de centros de cultura africana ou afrodescendente pulsante. Então a gente se conecta com isso também. E aí, como eu falei sobre o protagonismo negro, né? Quando você vai de encontro com o protagonismo que te inclui, isso muda tudo. E aí eu acredito, é isso totalmente assim, minha opinião, eu acredito que isso também pode significar um processo de cura, sabe? De entender que algumas feridas que te causaram não foram por causa de você, que essas feridas têm como você curar. Às vezes elas não são. Aliás, não é isso. Às vezes elas podem ser profundas, mas elas não são infinitas, sabe? Pelo contrário, a gente pode se ver no centro, a gente pode participar. Tem outras pessoas que passam pela mesma experiência que você só não conhecia elas antes. E fazer isso em viagem, aí com deslocamento físico, isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Falando de Brasil, imagino que no mundo tenha muita coisa, mas se a gente, como estamos falando de brasilidades, o que tem no Brasil assim que você considera especial? Olha, aí tem bastante coisa, mas uma coisa que eu acho muito bonita, aí eu aproveito para falar sobre isso, é que, como o afroturismo é sobre o protagonismo de pessoas pretas, e no Brasil a gente tem 50% da população negra no Brasil, quase que todo lugar pode ter um atrativo de afroturismo. E aí, assim, tem, por exemplo, Campinas, em São Paulo, é um exemplo, mas aqui em Juiz de Fora, onde eu estou também, aqui em Juiz de Fora a gente tem a caminhada Juiz de Fora Negra, e pela caminhada Juiz de Fora Negra dá pra gente conhecer Juiz de Fora com um olhar que antes a gente nem tinha. Dá pra gente perceber coisas na paisagem, no lugar que a gente passa sempre, que a gente nem percebia. Então isso que é bonito, sabe? E aí, ao invés de apontar um lugar em específico, eu vou convidar quem está assistindo para procurar iniciativas de afroturismo onde você está, para você redescobrir a história da sua cidade. Fica aí o convite. Fica o convite. Também uma coisa, já que você falou sobre isso de sobre esse processo de cura, né? Que quando a gente não volta no. Quando a gente não conhece o nosso passado, que não tá tão distante assim da gente, parece que tá lá 500 anos atrás, não tá tão distante assim da gente, realmente ficam essas lacunas. E aí a gente acaba não se conhecendo. E nesse sentido, o afroturismo é muito importante para pessoas negras, porque
porque trata de criar essas pontes, essas reconexões que foram perdidas ao longo da nossa história, mas também é muito positivo para pessoas brancas, porque essas pessoas brancas podem, através daí, se conectar com coisas que antes elas estavam desconectadas. Eu não estou dizendo que o afroturismo vem para salvar o mundo, para salvar a sociedade brasileira, e nem que ele deve ser usado como alguma espécie de muleta para que então as pessoas se conectem. Não é isso, sabe? O que eu tô dizendo aqui, essa é uma possibilidade das pessoas aprenderem, tanto pessoas brancas, como pessoas não brancas, como pessoas negras. É maravilhoso. Isso me faz pensar na criatividade, né? Uma vez ouvi a fala de um mestre de capoeira, mestre Tony Vargas, aqui do Rio de Janeiro, e ele, no contexto, alguém fez uma pergunta e ele fez um comentário, né, de que essa visão de que existe somente uma forma de se fazer as coisas é a visão eurocêntrica, né, do homem branco colonizador que diz tem que ser desse jeito. E agora a gente vem resgatar e despertar para diferentes formas de se realizar as coisas e de se conectar mesmo com a diversidade cultural, com a diversidade do ser humano, né, em todas as áreas. Sim, Então, eu acho que essa conscientização, de novo, vamos trazer essa palavra que é tão importante, a gente saber o que tem que está à nossa disposição. Achei maravilhosa essa dica que você deu, que realmente não tem como o protagonismo negro estar somente em Rio de Janeiro e Salvador, ele vai estar em todos os cantinhos do Brasil. A questão é como a gente olha para isso e como busca se conectar com isso. O que com isso. certeza é possível e deve ser feito. Eu acho que assim, para não ser muito repetitiva, né? Eu acho que pelo fato do afroturismo existir, ele já questiona algumas coisas, sabe? Eu gosto muito disso que a Natália, que é uma pesquisadora, Natália Oliveira, é uma pesquisadora também do afroturismo, em quem eu me inspiro muito, e eu trabalho junto com ela, isso é muito legal de falar. É, ela mesma falou assim que o afroturismo ele questiona os termos em que o próprio turismo se constituiu. Então, assim, esse movimento de mudança, de deslocamento, mas não queria a palavra mudança, talvez eu encontre uma palavra melhor. Esse deslocamento do centro, de quem está o foco, muda tudo. Isso me lembra, pode parecer viagem, mas tenta me acompanhar aqui. Isso me lembra quando eu fazia aula de yoga, a professora falava: não, hoje a gente vai fazer postura de ponta cabeça. E aí vocês fiquem um tempo nessa postura. Porque isso muda tudo. Isso muda um tanto a maneira como a gente se percebe, sabe? Assim como na yoga, quando você tá de cabeça para baixo, muda a maneira como você se percebe, através do turismo, né? Quando você muda quem tá no centro, você muda a maneira como você percebe o turismo, o local, você mesmo, a sua relação com o local. Então, isso assim, é, é muito enriquecedor. E aí, de fato, a gente não tem uma maneira de ver, ou outra maneira de ver, ou coisas que estão separadas em caixinhas que a gente nem sabe quem criou. Tá, a gente sabe. Essa herança europeia, ocidental, enfim, muito branca. É, mas aí, nesse momento, o que é complexo aparece, a gente sai do binário só, sabe? E aí a complexidade não é algo que você precisa superar, tem que ser sim ou não. Você aprende a lidar com ela, e aí você explora, e você explora, não gosto muito dessa palavra, não. Você aprende, você descobre, sabe? Ah, enfim, fico muito Investiga, animada. né? Explorar no Investiga. sentido de investigar, de buscar mais Exatamente. fundo, mais informação. De Eu achei descobrir. maravilhosa essa resposta que você deu, porque a gente vem falando do afroturismo com essa conexão com a identidade, a cultura brasileira, mas isso que você falou de perspectiva realmente muda tudo, porque isso é parte, né? Então é compreender a nossa realidade de uma maneira mais completa, mais ampla, mais profunda, mais rica e como tem que ser, né? Mais Sim, consciente. sim, e através do turismo, que o pessoal fala assim, turismo? Tipo, não aprende nem na escola. Pra quê? Sabe? E aí isso mostra pra gente que assim, não é.
porque nas escolas, o que o afroturismo faz, ele tem um caráter pedagógico muito grande, né? E aí nas escolas, o que os alunos aprendem é, a história do Brasil foi assim. A geografia, ela é assim. A matemática, as outras disciplinas todas são assim. E aí o afroturismo, ele apresenta a história, a geografia, a não sei se eu posso falar isso, mas a sociologia, questões sociais, né? De uma outra perspectiva que a história, que a escola, desculpa, não apresenta. Então, você ainda tá falando sobre educação, você ainda tá falando sobre pedagogia num outro ambiente. E aí, de novo, complexidade. Não é assim ou não. De novo, perspectiva. Não é só a perspectiva apresentada pela escola, que a gente sabe que é uma perspectiva eurocêntrica, que é uma perspectiva. E aí eu não tô falando de uma ou outra escola especificamente, não, tá? Tô falando do sistema, talvez do sistema escolar brasileiro aí. É, enfim, é isso, assim. Acho que de maneira geral é isso, fica animada. Você acredita que o afroturismo pode inspirar lutas sociais mais amplas? Como ele dialoga com outras áreas? Acredito, eu acredito sim. É, a gente falou sobre protagonismo, a gente falou sobre como pessoas negras se empoderam, a gente falou sobre como, sobre essa mudança de perspectiva, né? E aí tem um exemplo muito legal que é como o afroturismo enche as pessoas de qual palavra? Enche as pessoas de poder, eu ia dizer, mas não é poder que eu quero. Enche as pessoas, inspira as pessoas. Por exemplo, na Argentina, eu fiquei sabendo isso ontem. Na Argentina, tem uma menina. A Argentina é um país embranquecido demais, tanto que o pessoal fala até que a Europa na América Latina, né? País europeu na América Latina é um país embranquecido demais que sistematicamente trata de apagar a presença de pessoas negras no país. Se você for reparar, no Brasil tem 50% da população negra, na Argentina eu acho que eles não chegam a 20%. É muito pouco mesmo. Enfim, tem uma menina na Argentina aí na casa dos 20 anos, eu acho, que tá fazendo afroturismo em Buenos Aires. Isso é de uma potência muito grande. Inspirada pelo afroturismo no Brasil, assim eu fiquei sabendo, ela começou com a iniciativa dela de afroturismo em Buenos Aires, na Argentina. Isso mostra pra gente que inspira transformações sociais amplas. O que significa você ter um tipo de turismo voltado, protagonizado por pessoas negras num país em que sistematicamente apaga essa população. Isso é muito forte, sabe? E aí, assim, o afroturismo dialoga muito com várias políticas públicas. Principalmente, a gente estava falando sobre educação, né? A, a Lei 10.639, por exemplo, que é a lei que incentiva o ensino de história da África nas escolas, o afroturismo faz isso, sabe? História da África e do povo africano, afrodescendente, enfim. O afroturismo, ele faz isso. Então, à medida em que você dá para as pessoas, nutre as pessoas com esse tipo de informação, com esse tipo de conteúdo, você dá para elas uma base a partir da qual elas podem criar coisas incríveis. E aí eu acredito sim que outras mudanças sociais podem acontecer, só que eu não sei, talvez agora eu não saiba dizer especificamente o que, sabe? Mas eu tenho certeza de que muita coisa pode acontecer, seja na geografia, no campo da geografia, na relação do ser humano com o espaço, seja economicamente falando, e aí a gente está falando de dinheiro se movimentando entre pessoas negras também, seja, bom, em direção à igualdade racial, ou pelo menos justiça racial e social, enfim, em vários âmbitos. Dialoga diretamente com a educação, com história, como você falou. É algo também que está vivo, né, nas cidades, na realidade, na sociedade, e é um aprendizado, de algo prático, vivo, realmente. Muitas coisas que a gente aprende na escola é como que se não tivesse vida, né? Uma coisa ali que cumpre É, currículo, cumpre uma grade e acaba que não cumpre o propósito maior e mais significativo da educação, que é fazer essa conexão com o mundo lá fora, né? E preparar completamente. as pessoas
para esse mundo, tanto profissionalmente, né, um estudante, alguém, um jovem que está numa escola pode conhecer o afroturismo e sentir ali um chamado, como você sentiu, né? Você foi se aprofundar nessa área e se dedicar a isso. Então, são muitas portas que se abrem, né, a partir desse lugar. São. E imagino que sejam muitos desafios, né, para lidar com nesse cenário, atuando no afroturismo, seja academicamente, como em campo, como guia, enfim. Certo que esse movimento é novo e já tem força, tem potência, mas quais são ainda os desafios? É claro que a gente imagina, mas eu gostaria que você mencionasse alguns e pontuasse para a gente, por favor. Sim, bom, então. ahn, esse último semestre, eu dei uma disciplina de forma voluntária na, na UFJF, que foi onde eu me formei em turismo. E a disciplina era Tópicos Avançados em Afroturismo e Turismo Literário. E aí, ontem a gente estava conversando sobre isso com os alunos, enfim, eu e uma amiga que ministramos a disciplina, mas a gente estava conversando com os alunos o quão necessário é ter esse tipo de disciplina nos nossos currículos. Então, esse já é um desafio. Você pensa, na formação de turismólogos, muitos deles saem da faculdade sem nem saber o que é afroturismo. E aí, de uma maneira um pouco mais ampla, talvez, eles saem sem saber das relações raciais, e a gente está falando de relações raciais, no nosso país. Então, a gente não tem profissionais, assim, a gente não forma profissionais de maneira ampla, né? Não forma profissionais que estão necessariamente atentos a essas questões. E são questões que tocam, como você mesmo falou, tocam o nosso dia a dia, tocam a nossa prática. Isso não está distante, isso está em você quando você vai na padaria ser atendida por alguém, ou quando você sai e vai na farmácia, sabe? São coisas muito presentes, assim, e que, enfim, que são desafios que a gente precisa, se a gente quiser andar, se a gente quiser caminhar como país, a gente precisa superar. Eu diria que, para começo de conversa, é importante que a gente se letre racialmente. E aí, o letramento racial é algo que tá disponível, tá aí. Quem quiser fazer curso online pode fazer. Quem quiser saber mais sobre isso pode pesquisar na internet. Não é algo inacessível, sabe? E, e aí, assim, superando, ou pelo menos indo em direção à superação dessa primeira barreira, que é o letramento racial, que é entender como as coisas acontecem, entender como as relações raciais, as relações sociais, desculpa, são atravessadas por questões raciais e como isso atravessa a gente, já é um começo, sabe? E aí depois a gente vai lidando com o que a gente sempre teve que lidar, porque também não tem novidade nenhuma nisso, que é com o Estado, que é com o governo, que é com outras esferas que tocam a atividade turística e que tocam o afroturismo muito fortemente, né? Mas é isso, assim. A nossa responsabilidade individual precisa ter a nossa atenção, sabe? A gente precisa dar atenção para isso, como indivíduos. É muito, muito importante mesmo. Eu ia te perguntar sobre letramento racial, se você considera que o afroturismo é algo dentro de um movimento maior, que é o letramento racial, ou se para a gente acessar o afroturismo de forma inteira, e realmente preparada, assim, é importante ter o letramento racial. Fala rapidinho o que é o letramento racial, a Fala. importância dele. Olha, eu acredito que talvez não tenha um antes ou um depois. São coisas que acontecem, coexistem e acontecem ao mesmo tempo. O afroturismo, ele pode ser uma entrada para o letramento racial, mas ele não se resume a isso. O letramento racial também tem a ver com um movimento, como a gente estava falando, com um movimento individual, quase que de responsabilização também, mas mais do que responsabilização, de aprendizado. Porque, porque o que é se letrar? Que é diferente de se alfabetizar. Alfabetizar é você aprender as letras, aprender o alfabeto. Vamos pensar desse jeito.
O letramento é você saber ler um texto, por exemplo, e saber se ele está sendo irônico, se ele está oferecendo. Eu não sei, não vou me arriscar aqui, porque já faz muito tempo que eu saí da escola. E aí, falar sobre, enfim, essas áreas da letras para mim pode ser um desafio. Mas então, é você saber interpretar. Você saber entender o que você está lendo, mais do que juntar as letras. Entende? E aí, nisso, você sabe qual é a sua posição ali. Você consegue entender o que você pode contribuir, ou o que você pode ouvir, ou o que você precisa aprender, sabe? Para os contextos que sejam. E então, quando a gente está falando de letramento racial, a gente está falando sobre saber interpretar, entender situações sociais através de um viés racializado, sabe? É, e aí, assim, você não precisa fazer um curso de letramento racial para fazer o afroturismo. Mas é importante você entender que pode ter coisas que você não sabe e que você precisa aprender sobre, por exemplo, a presença das pessoas negras no espaço. Ou até entender que o afroturismo não é exclusivamente para pessoas negras. Somente. Sabe? Porque, enfim, eu já ouvi isso. Eu já ouvi que ouviram. Eu não ouvi diretamente. Que, mas afroturismo é só coisa de gente preta. Que agora é só isso de preto. Que aí agora é só racismo. Que agora é só. Sabe? O letramento racial é quase que uma ferramenta para você sair desse tipo de discurso. Porque não é sobre isso que a gente tá falando. Nem é sobre isso. Então, vai lá se letrar para saber ler, interpretar as situações. Aí depois a gente consegue aproveitar ainda melhor o que o afroturismo tem para oferecer, sabe? Mas eu falei depois, né? Caí no antes e depois, que eu não queria cair, porque as coisas coexistem. Mas acho que dá pra gente caminhar por aí. Tinha mais uma coisa que eu gostaria de falar sobre isso, lembrei, sobre letramento racial, é que o letramento racial, ele é muito importante em sociedades embranquecidas. É muito importante. Então, e aí, como a gente não tem, por exemplo, o governo incentivando que as pessoas façam cursos de letramento racial, isso ainda é um movimento quase que individual, assim. Mas existem, eu acho que eu já falei isso, desculpa se eu estiver sendo repetitiva, existem cursos que a gente pode fazer na internet. Por exemplo, tem um curso do Ministério da Igualdade Racial que é gratuito, é online, dá pra fazer, é voltado para servidor público, mas não tem problema porque todo mundo pode se beneficiar. E aí dá pra gente fazer. E aí, em contextos embranquecidos, o letramento racial faz ainda mais sentido, sabe? Principalmente porque em contextos que não são embranquecidos, não são tão embranquecidos assim, por exemplo, em comunidades negras, as pessoas, muitas das coisas que o letramento racial te oferece, as pessoas já sabem. Às vezes elas já sabem ler situações, as pessoas negras já sabem interpretar, já sabem entender, enfim. Às vezes não todas com os mesmos termos, a partir dos mesmos termos, mas enfim, é isso. Principalmente pessoas brancas conseguem se beneficiar muito do letramento racial na sociedade em que a gente está. E aí, a gente, voltando naquilo que a gente falou das lacunas, que a gente não sabe sobre a nossa história, apesar de você, pessoa física, não ter estado em 1693, mas os seus ancestrais estavam escravizando outras pessoas, você consegue ver o que te cabe dessa história, o que você pode fazer com relação a isso. É, Muito obrigada, Vicky, pela sua participação. E eu torço muito para que o afroturismo ganhe cada vez mais espaço, visibilidade, reconhecimento, que seja valorizado, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, se você quiser deixar uma palavra final, um recado final para quem nos assiste. Eu quero, primeiro, antes que nada, eu quero agradecer, quero muito agradecer o convite, não, quero agradecer muito o convite, é, trabalhar com você, já que é sempre maravilhoso, é, enfim, minha admiração pessoal, isso tudo que você já sabe, vou reforçar aqui para que as outras pessoas saibam também. Admiro muito esse movimento, admiro muito o seu trabalho. É, de novo, então, muito obrigada por esse espaço, obrigada por me convidar, obrigada por acreditar também no que eu faço. É, e aí, assim, se eu pudesse, eu posso, né?
Se eu puder lembrar as pessoas de um provérbio africano que é muito dito já, mas tem muitas pessoas que ainda não conhecem, é: enquanto os leões não contarem a sua história, a história que vai prevalecer é a dos caçadores. Então, isso aí já sugere pra gente que essa mudança de perspectiva abre pra gente muitas possibilidades. E como é que seriam as histórias contadas pelos leões, né? É, enfim, é isso. Vou agradecer de novo, infinito. A gente se encontra muitas vezes ainda. Busquem afroturismo nos locais onde vocês estão. Não deixem de fazer outras viagens de puramente lazer, mas o convite para o afroturismo, para os sabores do afroturismo, para os cheiros do afroturismo, para os lugares do afroturismo, tá aí, tá feito, tá aberto. É, é isso. Muito obrigada.